proposta hoje é falar um pouquinho sobre viver o amor nos tempos líquidos. Ah, tava escutando musiquinha, né? Agora tirei um pouco. A gente conversar um pouco sobre esse tema. Eu tava tocando a música Tempos Modernos, né, do Lulu Santos, porque é a música que eu escolhi para ser a trilha sonora, digamos assim, da nossa vivência desse mês, né? Para quem tá chegando e não participou de nenhuma vivência ainda, não é hoje, né, a vivência, e é a jornada Encontros e Desencontros que a gente tem feito desde o início do ano, desde março, e todo mês tem um encontro pelo Zoom. Esse mês os encontros vão ser nesse sábado de manhã e na terça da semana que vem, dia 25 à noite. E aí a ideia é hoje a gente bater um papo sobre o tema que vai ser o encontro. Para quem não quiser, não puder ir no encontro, mas tiver a fim de participar um pouco aqui e de repente até para se aquecer para participar da vivência online, né? Eu não terei um convidado ou uma convidada oficial hoje, porque a ideia é falar e interagir mais com vocês, assim. Então, seria muito interessante que vocês colocassem comentários, perguntas, observações, o que vocês acham desse tema também, para a gente poder ir fazendo esse bate-papo juntos. Eu tenho um super roteirinho aqui, vou falar algumas coisas, vou falar algumas ideias, mas as intervenções de vocês são muito bem-vindas. Até se alguém quiser entrar no vídeo também, pede que a gente providencia, tá? A ideia é ser um bate-papo mais solto mesmo. Eu postei esses dias um vídeo no IGTV falando um pouco sobre tema rico, né, Ana? Vamos nessa. Falando um pouco sobre esse termo de tempos líquidos, de amor líquido, e falando um pouco do Zygmunt Bauman. O livro dele tá até aqui, ó. Eu acho que parece invertido quando é assim na live, mas é esse, amor líquido. E aí algumas pessoas estavam comentando comigo assim, alguns amigos, alguns clientes de terapia, falando, mas não fico querendo participar da vivência, porque eu não conheço o Zygmunt Bauman direito, eu não li os livros dele. E aí eu achei muito importante ouvir isso também, porque a ideia não é ser sobre o Zygmunt Bauman, assim, é só um estímulo, né? Esse título do livro dele, esse conteúdo que ele traz também sobre esses tempos líquidos, essa modernidade líquida, porque é para poder falar sobre esses tempos que a gente vive, né? Esses tempos da pós-modernidade e como que toda essa velocidade do tempo que a gente vive influencia na nossa maneira de se relacionar. Na realidade mesmo, uma pergunta que eu acho que precisa nortear o nosso encontro de hoje, o nosso bate-papo qual é a qualidade das relações que a gente estabelece hoje em dia? Né? Qual é a qualidade dos encontros que a gente tem com as outras pessoas? Encontros amorosos, seja afetivo sexual, né? Os nossos casamentos, as nossas relações de amizade também, né? Porque a gente vive em tempos muito acelerados. A Ana comentou aqui que acha o tema muito rico. Se alguém também quiser colocando comentários, vão colocando, tá? Enquanto isso eu vou falando. Bom, no vídeo que eu gravei, eu estava dizendo sobre esses tempos muito acelerados, né? Que o Bauman chama de tempos líquidos, de modernidade líquida. Tem um outro termo que está sendo bastante usado para falar desses tempos que a gente vive, que é uma sigla, chama VUCA. E aí essas 4 letras são sobre volatilidade, né? As coisas são muito voláteis, as coisas são muito etéreas, então tudo muda o tempo inteiro na nossa realidade. O de incerteza, porque é uma sigla em inglês, né? Então a palavra incerteza em inglês ela se escreve com U. Então são tempos muito incertos em que a gente, de fato, não tem muita garantia de que as coisas vão andar de uma forma ou de outra.
O C é de complexidade, então as nossas escolhas, as nossas decisões, elas não são simples, elas não são A leva a setinha B, né? Tem uma série de fatores, uma série de critérios envolvidos nas nossas escolhas, nas nossas decisões. E o A é de ambiguidade. As coisas não são ou certo ou errado, ou sim ou não. Né? O curso da nossa vida e as escolhas que a gente vai fazendo vão tendo consequências. Não está certo nem errado. Né? E eu tô falando muito de escolhas, 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 porque é um tema com o qual a gente lida muito no presente. Né? Enquanto num outro tempo em que as coisas eram mais sólidas, mais garantidas, a gente tinha uma série de referências, né? As coisas muito sólidas. Então você precisa, vamos pensar no curso da nossa vida, né? O certo é você nasce e aí você, dependendo do ambiente onde você nasceu, do rumo que a sua família tem, então você vai estudar isso, vai casar, vai seguir mais ou menos a profissão dos seus pais, da sua família ou alguma coisa ali próximo, vai casar, vai ter filhos, e quem tivesse longe disso, né, quem fizesse escolhas diferentes disso, era meio marginalizado. Aí a Ana tá falando aqui que hoje a gente tem maior liberdade e mais responsabilidade. Exatamente. Hoje a gente tem uma liberdade muito maior, o que eu acho que é fantástico, porque a gente pode quebrar padrões, por exemplo, essa coisa da grande normatividade. Então, a questão da homossexualidade, por exemplo, ela estava fora da norma. Então, a coisa era marginalizada, né? Quem escolhia não casar ficava pra titia, né? As coisas tinham muito um jeito certo de fazer. Gente, desculpa. Meu outro telefone tocou. Acontece. Desculpe. Então, me atrapalhei. Ai. Então é isso, a gente ficava muito preso em normas e hoje a gente tem mais liberdade de escolha mesmo. A gente pode quebrar esses padrões e estamos aí com um monte de lutas importantes, né? Por representatividade, por equidade de gênero, né? Uma realidade muito recente, ela era... mas ela nos aprisionava. Então hoje a gente tem mais liberdade, conforme a Ana Paula comentou aí há pouco, mas a gente também tem mais responsabilidade. Quase um clichê, né? Dizer isso assim, mais liberdade, mais responsabilidade. Mas o fato é que a gente também fica mais desamparado e desamparada nas nossas escolhas. Porque esse sentido de comunidade que nos dava um sentido de pertencimento, tudo bem que ele cerceia, que ele prende, mas ele também dá referências. Tudo era muito previsível, justamente, Márcia, tudo era muito previsível, e quando a pessoa saía do previsível, ela era olhada meio de lado. Né? Então, assim, muitas pessoas dizem que não gostam do Zygmunt Bauman, quem já leu. Se tiver alguém aqui que tem essa impressão, faça favor de comentar aí, porque acham que ele é um velhinho mal-humorado que fala: esse mundo tá perdido, tá todo mundo muito perdido. E eu, particularmente, acho que o Bauman realmente ele tem um pouco esse tom. Ele, embora tenha sido, ele morreu em 1917, morreu em 2017, desculpa, morreu há pouquíssimo tempo, viveu 91 anos, era um homem muito produtivo, muito inteligente, mas ele nasceu em 1925, né, gente? Tem coisa que é difícil também alcançar. Ele era um grande estudioso, produziu até, mas a ideia que eu tenho é que a gente precisa trazer um outro tom para essa discussão, o que viver nesse tempo traz de coisa boa para as nossas relações, e eu tô certa de que ele traz coisas boas, de que viver nesse tempo traz coisas boas, mas o que traz de desafios para a gente também. Então, assim, caminhando mais um pouquinho nisso que eu quero falar, eu fico pensando assim, né, e nos estudos que a gente faz, até sei lá, 50 anos atrás, 60 anos atrás, pegando isso que a Márcia comentou, né, de que as coisas eram previsíveis,
Normalmente, Manu! Menteada, gente, entrou na live. Beijo! A gente tinha as coisas assim mais certas, mais previsíveis, e assim, o casamento, ele era uma prioridade para as pessoas. Então, até há 50, 60 anos atrás, a gente casava o normal, né? A norma era casar ali na casa dos 20 anos, 20 e poucos anos. Então, uma pessoa, especialmente uma mulher, que chegasse ali perto dos 30 anos e que não tivesse casado, ela já estava ficando meio passada, tinha algum problema com essa pessoa. Hoje em dia, a gente não coloca social, quando eu falo a gente, eu tô falando socialmente, a gente não coloca o casamento nessa primeira linha da vida. A gente está mais preocupado com educação, instrução para uma classe média, né, gente? Assim, para quem tem oportunidade de se formar, em trabalhar, em se divertir mais. Os casamentos, eles duram menos, né? A gente tem um índice de separação, de divórcio bem maior do que há algumas décadas atrás, até porque hoje em dia isso é menos visto como algo esquisito, né? É mais normal se separar. E aí uma pessoa que se separa com 30, 35, 40, 45, 50 anos, o que essa pessoa vai fazer é voltar a paquerar. Então, assim, essa coisa de resolver a vida amorosa, de casar e tá resolvido na casa dos 20 anos, é um negócio que ficou para trás, né? Hoje em dia a gente tá ativa nessa busca por um relacionamento amoroso, por uma satisfação nesse campo, até 30, 40, 50, 60 anos, e tá tudo certo, né? Outra coisa, por esse fato de que há um tempo atrás a gente casava muito cedo, né? Aí começava a namorar novo. Era uma coisa muito mais comum algumas décadas atrás. Certamente vocês devem conhecer gente assim, de uma geração para trás, que casou com o primeiro namorado. Então, normalmente, a gente conhecia os nossos parceiros e as nossas parceiras amorosas ali na vizinhança, perto de casa, era alguém conhecido, conhecida da nossa família, né? Às vezes um primo do outro primo, né? A gente conhecia na escola, às vezes no trabalho. Hoje em dia que a gente paquera, flerta, até numa idade mais avançada, o nosso circuito de paquera, ele naturalmente aumenta, né? Hoje em dia a gente conhece os nossos parceiros, as nossas parceiras, normalmente não é na escola ou na faculdade, porque a gente já passou dessa fase. Claro que tem gente que conhece, né? Eu tô dizendo que de uma variação que acaba acontecendo, a gente conhece as pessoas mais no barzinho, na balada, muito na internet, né? Aí é uma coisa que é importante a gente dizer desses nossos tempos, né? A gente a gente inicia relacionamentos pela internet, e eu não tô falando só de Tinder, eu não tô falando só de aplicativo de paquera. A gente às vezes conhece gente pelo Instagram, que é essa rede pela qual a gente está se falando aqui agora, por outras redes sociais, e a gente mantém os nossos relacionamentos muito pelos aplicativos. E de novo, eu não estou falando só de aplicativo de paquera, e eu não estou falando só de relacionamentos virtuais. Mesmo aquelas pessoas com quem a gente se encontra presencialmente, a gente fica mandando mensagem o tempo inteiro. Então, assim, esse tema de falar de relacionamentos nos dias atuais e pensar que é só o que a gente está falando de aplicativo de relacionamento, de conhecer gente virtualmente, não é uma realidade. Na verdade, lidar com essa nova forma de relacionar é uma realidade, eu penso que para todas e todos nós. Para quem tá casado, para quem tá casada, né? Para quem tá se separando, para quem tá voltando a entrar na pista, né? Na paquera. Então, e se relacionar por esses meios virtuais
exige da gente habilidades que não são as mesmas que são exigidas quando não tem virtualidade no meio. E, ao mesmo tempo, não exige da gente algumas competências e habilidades que a gente precisa usar no cara a cara, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Boa noite, Beth. Tudo bem? Ana falando, traz às vezes insegurança e solidão, ao mesmo tempo que ter autonomia é bom. Sim, eu penso que um grande equilíbrio que a gente precisa buscar nesses nossos tempos é sobre a individualidade e a conjugalidade. E aqui eu tô falando de conjugalidade não só da relação conjugal, marital, mas do estar junto. É porque esse tempo em que a gente vive, ele coloca o indivíduo muito no centro da vida. Então, a gente é muito preocupada e muito preocupado com o que me faz bem. Eu vou fazer o que me faz bem, o que não me faz bem eu vou deixar pra lá. Se um relacionamento ou se uma situação qualquer, né, não é só de relacionamento, me traz muitos incômodos, eu vou querer sair fora. Por mais que a gente tenha, sim, questões de apego, né, às vezes é difícil separar, né, a gente ainda... Mesmo com toda essa modernidade, vamos dizer assim, mesmo sendo muito moderninho, o ideal de amor romântico ainda está muito forte na gente e isso às vezes dá conflitos consideráveis, né? Mas a questão da individualidade, ela está muito em voga, né, na nossa sociedade. Também acho que tem coisas boas e coisas ruins, né? É essa questão da ambiguidade também. Não é a gente dizer que seja de todo ruim e nem dizer que seja tudo bom. Deixa eu ver, a Beth tá falando. O desamparo traz possibilidades de busca, espaços para dialogar. Isso é muito legal. Excelente colocação, Beth. Eu vou só finalizar o que eu estava falando e vou voltar nisso. Porque eu acho que isso é muito rico. Então, a questão da individualidade, deixa eu fazer uma colocação no mais bem feita que eu consegui aqui. Há um tempo atrás, a gente se via muito como parte do bloco, né? Como cidadão, como membro de uma família, como membro de uma turma, como membro de um grupo. E a gente ficava mais misturado ali naquele meio, misturado e misturada. Hoje em dia, a gente tem alcançado cada vez mais, né? Mas é uma tarefa, não tô falando que a gente tem alcançado que é fácil, não. Mas é uma tarefa importante para todo mundo, é alcançar essa individuação. É eu saber quem que eu sou nessa vida. Saber que eu sou parte de uma família, que eu sou membro daquela família, que eu tenho as minhas semelhanças, aquilo que faz parte de mim, mas que eu sou também um indivíduo, a Juliana. E isso é algo muito importante na nossa vida, a gente fazer essa tarefa de individuação para não ficar só preso no bololô. Por outro lado, a gente pesa a mão, né, gente? Porque, infelizmente, o ser humano ele acaba funcionando desse jeito. A gente acaba ficando muito individualista. E isso, nesse nosso mundo, nessa nossa cultura, é muito conveniente para os nossos sistemas sociais, inclusive para os nossos sistemas de poder, porque o indivíduo sozinho, ele tem pouca capacidade de mobilização, de ter uma visão crítica, de reagir a alguns sistemas. E aí uma coisa que eu até falei lá no vídeo do IGTV, no outro dia, é que, como a gente se vê muito sozinha e muito sozinho, a gente se vê muito como indivíduo, a gente acaba pensando que os nossos sofrimentos, que as nossas dores, que as nossas esquisitices, inclusive no relacionamento amoroso, são coisas muito nossas. Então, se é uma dificuldade muito minha, eu tenho que resolver comigo. E a gente perde essa possibilidade de conexão. Quando, na verdade, muitas dessas dores que a gente vive, muitos dos nossos sofrimentos, eles são um fruto do nosso tempo. Então, acho que aqui eu comentei um pouco a questão que a Ana Paula estava colocando, né? A questão da insegurança, da solidão, que isso traz, né? Ao mesmo tempo que ter autonomia é bom. Ter autonomia é muito bom. Até pra gente não
Até pra gente não ficar esperando que o outro me dê as ferramentas e as condições para eu ser feliz. Até para eu não estar num relacionamento com alguém e aí quando essa pessoa me frustra, eu falar: você acabou com a minha vida, você agora sou infeliz por sua causa. É bom que a gente tenha autonomia, inclusive autonomia emocional. Para nos sustentarmos emocionalmente, não ficarmos dependendo do outro. Mas a gente precisa ficar atento e atenta para não virar ilha, né? E aí uma coisa que o Bauman traz eu fico lendo os comentários de vocês, gente, peraí, deixa eu terminar. Muito conectada, né? Muito desse tempo. Uma coisa que o Bauman traz é que a gente acaba sendo tratado nesse mundo como um sujeito de consumo, né? Então a gente acha que a gente está sendo muito espertinha e espertinho, que a gente está tendo muita liberdade para escolher as coisas, mas na verdade todo mundo quer mais ou menos as mesmas coisas, todo mundo quer ter o último modelo de celular, ou quem não gosta de celular, gosta de roupa, quer ter o último modelo da roupa, quer estar na moda, quer ter uma vida linda e maravilhosa para mostrar no Instagram. Não tenho nada contra o Instagram, a gente tá nele, né? Mas assim, a gente acaba sendo muito, como indivíduo de consumo, a gente acaba sendo muito manipulada, conduzido para consumir mesmo, né? Então, essa questão da autonomia, né, e do estar junto, do fazer parte, que a gente tem perdido muito isso. Deixa eu ver agora o que vocês escreveram. Essa da Beth tô guardando para comentar. A Cássia também. É essencial, podemos ficar juntos, mas misturados não, né, Cássia? É isso mesmo, também acho. Acho demais. Bom, então é isso. A gente acaba sentindo muito desamparo, muita solidão nesses nossos tempos de hoje. Agora eu vou na da Beth, porque eu acho que essa colocação é muito interessante. O desamparo traz possibilidades de busca, espaços para dialogar, isso é muito legal. E aí, pra gente conseguir, acho que essa colocação é perfeita, muito importante pra gente pensar mesmo, só que para que a gente possa, a partir do desamparo, ocupar esse espaço de busca, essa possibilidade de busca, a gente precisa dar conta de sustentar a falta. A gente precisa dar conta de reconhecer, sim, isso que eu sinto é desamparo. Sim, eu estou me sentindo só. Sim, eu tenho um aperto aqui no meio do meu peito. Quem nunca sentiu isso, né, gente? Levanta a mão aí virtualmente, porque eu já senti diversas vezes. Principalmente nesse tempo acelerado que a gente está vivendo e principalmente nessa pandemia, né? Assim, e uma outra característica desse tempo é que a gente suporta pouco as faltas. A gente suporta pouco as angústias, os sofrimentos, as frustrações, né? A tal da... Gente, eu falo isso toda hora. A tal da tolerância à frustração é um negócio que a gente tem muito pouco desenvolvida. Porque é isso, o mundo conectado, ele traz isso. Quando eu era criança, que eu nasci em 1979, né? Assim, quando eu era criança, a gente não existia celular, a gente nem tinha telefone, não era todo mundo que tinha telefone fixo em casa. Então, às vezes, para falar com uma pessoa, meu pai morava fora de Belo Horizonte, meus pais são separados. Então, para eu falar com meu pai, tinha que ser domingo, ele tinha que ligar na casa da minha avó, que era do lado da minha casa, para eu ir lá. Então, eu tinha que suportar a saudade. Hoje em dia, a gente manda um WhatsApp e se a pessoa não responde, a gente já fica ansioso, a gente já fica ansiosa. Então, a gente acaba perdendo um bocado a capacidade de suportar a espera. E uma busca qualificada por alguma coisa, presta bem atenção, hein, nisso que eu vou falar. Uma busca qualificada por alguma coisa, ela precisa estar baseada numa boa capacidade de sustentar o vazio. Se eu quero tampar um vazio meu, de duas uma, quer dizer, de duas uma não, existem muitas possibilidades, mas possivelmente eu vou fazer isso compulsivamente, então eu vou colocar qualquer coisa para dentro porque eu não sustento o vazio, ou se eu conseguir sustentar essa minha falta, sustentar o vazio, eu vou fazer uma procura com um pouco mais de qualidade.
né? No sentido até de encontrar aquilo que realmente supre a minha necessidade, né? Lembrando daquela música do Titãs, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Porque acabei de dizer que eu consumi cultura nos anos 80, né, gente? Então, é isso. A gente tem fome de quê? A gente tem sede de quê? Nesses tempos de que tudo é muito rápido, a gente acaba não sabendo muito bem quais são as nossas necessidades. Do que a gente está com fome, do que a gente está com sede. E a gente consome, consome, consome. E acaba consumindo pessoas também. Que eu acho que é um tema interessante. Deixa eu ver o comentário da Vivi aqui. A internet nos permite encontrar mais facilmente pessoas que pensam como nós, que passam pelas mesmas situações. E nos identificar com outras pessoas traz conforto. Isso eu também acho. Eu também acho. Então, é bem por aí o tema, o rumo da nossa prosa mesmo. Falar que a internet é um vilão e que a gente fica aí... Eu vou até acabar de citar a frase que eu acabei de dizer. Que a gente fica aí consumindo pessoas vorazmente. É assumir esse tom que muitas pessoas atribuem ao Bauman de que o mundo está perdido. O mundo não está perdido, não. Ou pelo menos a gente pode tentar encontrar ele de novo, né? A gente pode tentar buscar ele de volta. Mas a questão é que uso que a gente está fazendo dos encontros que a internet nos proporciona, né? Realmente é muito mais fácil encontrar pessoas na internet. A questão é como que a gente se relaciona com essas pessoas. E aí eu vou repetir a pergunta que eu fiz no início do nosso bate-papo de hoje. Assim, qual é a qualidade dos encontros que a gente está tendo e promovendo hoje? Deixa eu ver, Vivi. Porque às vezes nos sentimos um ET, porque não nos identificamos com ninguém que está perto, justamente. E realmente os grupos, as pessoas que a gente conhece também pela internet, aí a Cássia comentando, a internet é maravilhosa quando bem utilizada, concordo plenamente. Os grupos que a gente encontra, as pessoas que a gente conhece pela internet, né, a gente pode fazer relações super legais. E nem é dizer que vão ser relações super profundas, que vamos ser amigos para sempre. Não precisa ser isso, mas que durante aquele encontro em que nós estamos juntos, que a gente possa estar inteira, né? Que a gente possa estar ali como um ser humano na frente de outro ser humano. Uma coisa que eu acho assim muito notável, e só para dizer que eu vivi nos anos 80, mas eu me considero uma pessoa muito contemporânea, todo mundo que tá aqui né, gente? Nós estamos vivos ao mesmo tempo. Eu já usei muito aplicativo de paquerar, inclusive eu conheci meu marido num aplicativo de paquerar. Não tenho absolutamente nada contra. E é a utilização que a gente faz disso. A internet como uma forma para conhecer alguém, para conhecer um par romântico, para conhecer um relacionamento afetivo sexual, ela é uma forma de conhecer pessoas, de encontrar pessoas. Claro, tem aplicativo que as pessoas usam para, por exemplo, fazer sexo, se encontrar, ter uma conexão muito fugaz, que seja um encontro para fazer sexo. Se as pessoas estão inteiras ali e tem consentimento mútuo, é mútuo acordo, isso já diz de um respeito relacional também. Tô aqui para ter um encontro de uma noite, você também, beleza, né? Eu acho que as coisas começam a se embolar quando a gente, e isso não tem a ver só com a internet, quando a gente começa a ver a outra pessoa, e isso é uma coisa bem comum, a gente começa a ver a outra pessoa como aquela peça que encaixa na realização do meu desejo, que é a lógica de consumo, né? Então, eu quero encontrar uma pessoa super legal, com tais e tais e tais atributos, e eu quero estar com uma pessoa assim, assado, e aí eu encontro alguém e eu falo, e aí olha a expressão que a gente usa, eu já usei diversas vezes, talvez vocês também já tenham usado ou já tenham escutado, fulano é meu número, parece um sapato, né, ou uma calça jeans, que a gente vai comprar. Fulano é meu número, aquela pessoa que encaixa no meu projeto de amor, no meu sonho.
né? E aí a gente esquece que o fulano ou a fulana também é uma pessoa, né? Quando a gente se comporta dessa forma, e eu já me comportei, eu não tô aqui querendo passar pito em ninguém, né? Eu acho que isso é uma coisa do nosso tempo, a gente não enxerga a outra pessoa, a gente enxerga produtos e serviços, né? Que é essa lógica do consumo muito do nosso tempo e que a gente acaba aplicando aos relacionamentos. Outros exemplos, vou chamar aqui outros exemplos. Lá, Beth, fulano é meu número. É isso aí. Sabe lá que é esse trem de número, né, pra pessoa? Depois decepciona, mas é com a nossa própria idealização, exatamente. A gente faz ideais, a gente faz planos, a gente, né, cria toda uma história na nossa cabeça e a gente espera que as pessoas nos complementem naquilo. E acaba não considerando que a pessoa também é um indivíduo, né? A pessoa é um indivíduo com seus desejos, com seus quereres, com as suas necessidades. Outra coisa, como a gente se relaciona muito, muito, muito pelos aplicativos, e vou fazer a ressalva novamente. Não tô falando só de paquerar, não tô falando só de aplicativo de paquera, a gente conversa pelo WhatsApp o dia inteiro. Eu converso pelo WhatsApp o dia inteiro. Quem tá aí que faz terapia comigo sabe que só marca horário pelo WhatsApp, né? A gente não, é assim com todo mundo, a gente não dá um telefonema, a gente troca mensagem. O que acontece? A gente não tá vendo a expressão da outra pessoa. Então, a gente vai... Isso que eu vou falar é meio um clássico já, né? A gente vai perdendo um pouco uma capacidade de empatia e de conexão. A Beth comentou aqui, hoje eu busco conexão, né? Assim, de se conectar realmente com a pessoa. Mais do que isso, de se relacionar profundamente com as pessoas, de ter um encontro com a pessoa. Tão difícil isso, né, gente? Assim, é porque ter um encontro de verdade com alguém, eu não tô falando de um date, eu tô falando de um encontro. Eu vou ler daqui a pouco um poema do Moreno, que é o pai do psicodrama, que é o psiquiatra que criou o psicodrama, que é a abordagem da psicologia que eu estudo, e tem muitas pessoas aqui que são meus colegas do psicodrama. Eu vou ler daqui a pouco, segura aí que já vai. Mas a questão do encontro, da gente poder estar presente com a outra pessoa, olhando para ela realmente, vendo, escutando a pessoa, e mais do que isso, nos permitindo sermos vistos, é algo muito difícil nos tempos de hoje. Especialmente também porque um outro ponto que é importante é que a gente vive norteado por desempenho, né? Então a gente tem que performar bem para ser bem avaliado. Então é isso, eu tenho que estar gata, eu tenho que estar magra, eu tenho que estar rica, eu tenho que postar foto legal no Instagram, eu tenho que ser bem sucedida, eu tenho que ter número, né? Para eu ser o número de alguém, eu tenho que estar num número muito bom. Não sabemos ainda que número que é esse aí não, mas, né, eu tenho que performar bem. E isso também cria uma ansiedade, porque se eu não performar de uma maneira satisfatória, eu simplesmente posso ser deixada para trás, né? É claro que também o mesmo acontece no sentido oposto, né? Eu tô numa relação, se o outro não performa bem, eu vou falar, não, essa relação tá me dando muita dor de cabeça, eu vou largar isso pra lá, eu vou arrumar coisa melhor. A gente muitas vezes tem uma sensação, especialmente em começo de relacionamento, mas casamentos já estabelecidos também. Você tá ali, tá cortando um dobrado com a pessoa, né? Tá passando pelos desafios que toda vida traz. Vida 2 traz, vida 3, vida 1. A vida é desafio. E aí você pensa, nossa, será que eu não podia estar com coisa melhor? Olha as expressões que a gente usa, como elas objetificam as pessoas. É meu número, eu podia ter coisa melhor, né? Eu tô aqui com essa pessoa e eu posso estar perdendo a oportunidade de estar numa relação mais rica na minha vida, né? Isso tem a ver com justamente essa baixa tolerância à frustração. E a vida da gente, é frustração. Eu vou de novo lembrar da frase que a Beth colocou aqui antes, não vou rolar a tela não, que eu sou pouco hábil com essas coisas. Mas disso, de que o desamparo, de que o vazio, ele pode abrir espaço para encontros importantes dentro da gente, para a gente ir em aprendizados mais profundos,
né? Mas se a gente não sustenta, se a gente achou ruim quer terminar, a gente acaba não construindo. Ó, a Lê tá perguntando se a live vai ficar gravada. Minha internet está péssima. Vai ficar gravada. Pode ficar tranquila, Lê. E tô te esperando, hein, na vivência também. Deixa eu ler mais comentário aqui. Acho que a Vivi comentou alguma coisa. Fazemos isso não só com relacionamentos amorosos, buscamos heróis, ídolos, mitos, esquemas, que são pessoas com qualidades e defeitos. Exatamente. Exatamente. A gente vive numa sociedade de mostrar muito resultado, né? E isso certamente gera muita solidão, gera muita ansiedade. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu escuto pelo menos uma vez na semana. Eu atendo terapia, né? Eu sou psicóloga clínica. Pelo menos uma vez na semana eu escuto essa frase de alguém. Que é a pessoa dizer... eu tenho medo das pessoas descobrirem quem eu sou por trás dessa capa e se decepcionarem comigo. O que já foi batizado aí no nosso tempo de síndrome do impostor. A maioria de nós sofre disso. A maioria de nós sofre disso. Morre de medo de mostrar as fragilidades e ser desmascarado e se fragilizar e se machucar muito com isso, né? Então é isso, a gente busca heróis, a gente quer ser herói, quem nunca viveu isso também, levanta a mão aí virtualmente, a gente vê a vida das pessoas na rede social, porque todo mundo filtra o que vai postar nessa maquininha que nós estamos falando aqui, e aí a gente vê a vida das pessoas e a gente fala, nossa, que legal, e a minha vida tá muito ordinária. A gente perde a capacidade, se a gente não ficar esperta, a gente perde a capacidade de apreciar a nossa vida na simplicidade que ela tem, né? Por quê? Porque a gente quer uma vida espetacular, extraordinária, né? E isso gera... são pessoas, né? São pessoas com as suas fragilidades, todo mundo tem vulnerabilidade. E para um relacionamento amoroso isso é fundamental, né? Se a gente ficar só querendo ser agradada, ser agradado e agradar o outro também... Isso não se sustenta por muito tempo. Aí rapidinho a gente quer outra relação porque acha que essa aqui já ficou chata. E essa é uma tendência. Heloísa Greco, que linda! Ei, Elo, que bom que você tá aqui. Minha amiga, colega de faculdade. Mari, reflexões essenciais, importante a gente se atentar às particularidades desse tempo. Pois é, né, gente? É muito fácil a gente ficar... no raso das relações, né? A gente realmente perder a disponibilidade para construir juntos, né? Para segurar o rojão que é a vida. A vida a gente segura um monte de rojão. E eu de novo vou me referir à fala da Beth. O desamparo ele gera um lugar de potência também, se a gente tiver força para lutar, né? É claro que existem situações de desamparo por opressão, que elas precisam também, né? Isso está acontecendo o tempo inteiro na nossa vida social. Essa dor que a gente sente, a gente precisa sentir, a gente precisa sustentar ela, até para poder fazer alguma coisa com ela, para mudar ela. Agora, se a gente sentir uma dor, toma um anestésico, nada contra, medicamentos também, mas estou falando num nível extremo, aí a gente acaba não construindo nada, a gente acaba tendo alívios, tendo prazeres, mas não mudando as coisas, né? Deixa eu ver a Carol. Hoje, nesses tempos líquidos, sinto dificuldade de criar a conexão. Sim, eu percebo que é isso mesmo. É tudo muito superficial e fugaz em termos amorosos, é verdade. Agora, gente, eu penso que nem tudo está perdido. Penso mesmo, se eu não pensasse assim, eu não seria terapeuta, eu não seria psicóloga. Eu acho que tem uma questão aí que é fundamental, que é da gente se trabalhar mesmo para sustentar esses vazios, para sustentar a nossa busca, né? O amor, ele não é, na minha opinião, e eu estudo muito sobre esse tema, ele não é uma coisa assim, que eu vou encontrar alguém. A gente teve até um encontro da vivência no semestre passado, que o tema era encontrar alguém. Que eu vou encontrar alguém e a minha vida vai ser feliz. O amor não é um destino ao qual eu vou chegar e que ali os meus problemas vão se acabar, né? A coisa do felizes para sempre, né? As nossas histórias de princesa que a gente escutava lá há 2 décadas atrás,
há 3, 4 décadas atrás, tinha toda uma história ali, e quando o par se encontrava, acabou a história, viveram felizes para sempre. O amor não é esse destino, o amor é um caminho, né? E ele é um caminho para a vida. Estando a gente num par romântico, não estando a gente num par romântico, tanto sozinha, tanto na nossa família, tanto com os nossos amigos, o amor é caminho. O amor não é um presente que a gente recebe um dia e a gente encontra aquela pessoa e aparece aqueles coraçõezinhos assim nos nossos olhos e ali a vida resolveu, né? É preciso roer muito osso, né, para levar as coisas aí na vida. Bom, quero falar mais coisas. Vocês querem falar? O que vocês estão achando aí dessas coisas que a gente está dizendo? Carol Valadares, eu comentei satisfatoriamente aí a sua colocação da superficialidade, do fugaz, porque eu acho que realmente existe uma tendência a gente ficar na superficialidade mesmo. Mas é isso, a gente tem uma capacidade que se a gente cochilar, a gente perde. Joia, comentei, né? O amor é construção, né, Cássia? Tem uma capacidade que se a gente cochilar, a gente perde, que é a de ter senso crítico, assim. A forma como a gente vive os nossos relacionamentos amorosos hoje em dia, em todos os tempos, na verdade, não é uma forma assim muito original nossa, assim, nossa, eu inventei um jeito de viver o amor que eu sou assim assado. Normalmente são formas que a gente compartilha, umas mais e outras menos socialmente, né? E não é perfeito como nas redes sociais, exatamente. Como é que é aquela coisa que a gente estava falando outro dia, noutra live, Vivi? Ou lição difícil, né? Ou aprendizado difícil, ou curso difícil, né? Assim, não é perfeito como nas redes sociais. Nas redes sociais, ninguém vai postar foto chorando porque o namorado foi pra balada e deixou em casa e ainda furou a quarentena. Na rede social, né? A gente posta o legal, o bonito. E se a gente não ficar atenta e atento, a gente é o curso difícil. Se a gente não ficar atenta e atenta, a gente perde esse senso crítico e fica achando que as coisas são assim e que as coisas são superficiais, né? Então, desenvolver profundidade é um processo. É uma construção também. E eu acho que é algo muito importante. Olha, eu penso que todas e todos nós temos um caminho de amor aí que ele passa por encontros e desencontros. Olha o jabá da jornada. Eu escolhi esse nome para essa jornada porque a nossa vida ela é de encontros e desencontros mesmo. Ela é de alegrias e tristezas. Ai, vou ler comentário. Daqui a pouco eu falo mais, peraí. Não é porque não é perfeito que não vale a pena. Justamente, nenhum relacionamento é perfeito e normalmente o amor vale a pena. Eu acho que o amor só não vale a pena quando ele tá adoecido. Por exemplo, quando existe violência, quando existe desrespeito, quando existe uma coisificação das pessoas em que um abusa do outro, em que um trata o outro mal. Aí eu acho que não vale a pena. No mais, eu acho que o amor sempre vale a pena. Ele sempre traz, quando a gente tem abertura, quando a gente tem essa possibilidade de criar uma conexão mais profunda. E também acho que não vale a pena quando a gente tem abertura para criar essa conexão profunda, para ir profundo na relação e a outra pessoa não tem. Nesses casos, o que eu normalmente digo é casca fora, né? Porque se eu tô aberta para ir mais profundamente, a outra pessoa não tá... e eu fico insistindo nessa história, a gente pode criar um enredo muito ruim, assim, abusivo também, né? Porque aquela história de gato e rato que todo mundo já viveu, né? Algum desencontro dessa natureza. Cris, querida, bem-vinda, vou ler aqui. Percebo que nesse contexto o grande equívoco do amor é a relação como um fim em si mesma. Sem ela, para muitos, a vida não tem consistência. Sim, bem colocado. Também acho que isso tem a ver com essa tal dessa lógica de consumo, porque a gente tem a nossa lista de realizações que a gente quer ter na vida, né? Então a gente quer, sei lá, vou colocar aqui,
ter a roupa da marca tal, ter o carro tal, ter o telefone, ou sei lá, estudar psicologia, não sei. A gente tem as coisas que a gente deseja e a gente acaba colocando a relação amorosa assim também, né? Especialmente nós mulheres, a gente sempre escuta aquele negócio, tá solteira, terminou um namoro, um casamento, vai na festa de família e sempre tem aquela tia, aquela avó, né, que fala, mas e o namorado, né? Assim, primeiro, não considera que a pessoa pode estar sozinha e tá tudo bem. Normalmente, se tá sozinha, tem algum problema. E nem considera que podia ser uma namorada também, né? Então, assim, é uma pressão social que a gente sofre para pensar que se a gente tá sozinha, tem alguma coisa errada. E eu realmente não acho que tem nenhum problema em estar só, né? Em algum momento. De novo, a questão do sustentar as nossas faltas. Sustentar o estar só. Sustentar alguns vazios. Porque é assim, né? Tem momentos da vida em que a gente tá só, tem momentos que a gente tá acompanhado, tem momentos que a gente tá mal acompanhada e tem momentos que a gente tá bem acompanhada. A lei é preciso reciprocidade, justamente. Bom, então eu tava falando alguma coisa, eu fui ler comentário, mas a gente tava falando disso, de que o amor é construção, ele não é um fim em si mesmo, né? A gente tem 10 minutos, se vocês quiserem que eu comento mais algum tema, algum ponto específico, digam. Eu quero ler o poema do Moreno. Do curso, vou falar, Vivi. Da vivência, né, que você quer saber. Eu vou falar, com certeza, antes de terminar. Eu quero ler o poema do Moreno, que é o pai do psicodrama, que eu acho maravilhoso. Esse poema ele se chama Convite a um Encontro. E aí ele diz assim, ó: um encontro de dois, olhos nos olhos, face a face. E quando estiveres perto, arrancarei teus olhos e os colocarei no lugar dos meus. Arrancarei os meus olhos e os colocarei no lugar dos teus. Então ver-te-ei com os teus olhos, e tu me verás com os meus. Assim, até a coisa comum serve ao silêncio. E o nosso encontro permanecerá meta sem cadeias. Um lugar indeterminado, num tempo indeterminado, uma palavra indeterminada para um homem indeterminado. Então, isso é o convite ao encontro. E como é difícil, né, gente? A gente poder se disponibilizar para encontrar verdadeiramente a outra pessoa. E aí eu vou falar um pouco, aproveitar que eu li o poema do Moreno. Deixa eu ver a Beth aqui. Pressão é necessária para novas formas. Aguentemos firmes. Todos passamos de alguma maneira. Sim, é isso mesmo. E às vezes o aguentar firme é também buscar a ajuda de outras pessoas, né, Beth? Não é tudo que a gente tem que aguentar sozinho, não. Mas é importante ter uma boa capacidade de sustentação, né? Emocional. E aí, já que a gente já tá chegando pro final, a Vivi lembrou de falar da vivência. Eu não vou falar ainda da vivência, não, mas vou caminhando para ela. Primeiro, eu acho que o poema, né, Elo, lindo mesmo. Gente, eu sou muito louca, né? Eu fico falando, no meio da frase eu leio comentário, é tempos líquidos, né? Mas agora eu vou focar. Tem um trabalho que eu acho importantíssimo que a gente precisa fazer, a gente busca fazer isso em terapia, em terapias com essa base mais existencial, né? Terapia que não fica só buscando resultado, dar novas respostas. Ok, com respeito a esse tipo de trabalho, quando ele é feito com competência, né? Mas um trabalho terapêutico mais profundo, ele passa por isso também, né? Da gente sustentar a nossa solidão, os nossos buracos, as nossas pausas. E aí o Moreno, que é o pai do psicodrama, ele tem uma coisa que ele coloca nos livros dele, ele também já morreu em 74, assim, há mais tempo do que o Bauman, mas eu penso que o Moreno precisa ser atualizado, mas ele serve ainda muito bem para nós. Ele faz uma colocação, quando ele escreve sobre criança, sobre desenvolvimento infantil, que ele não gostava da ideia das crianças ficarem brincando com bonecas e bonecos. Isso porque na época não existia tablet, né, gente? Mas vamos não tomar a coisa também como muito
quadrada. Ele não gostava da ideia de crianças brincando com bonecas. Ele achava que o interessante seria se crianças pudessem brincar com outras crianças e também com adultos. Por quê? Uma boneca, se você puxa o cabelo dela, ela não faz nada. Se você arranca um braço dela, ela não faz nada. E o outro ser humano, ele te dá noção de que, ou doeu, você puxou meu cabelo, doeu, você não pode fazer isso. Ou se for outra criança, vai te bater de volta. Se for um adulto, vai repreender. Então é evidente, né, gente, que a gente às vezes precisa deixar os nossos filhos com os tablets, especialmente se a gente quer trabalhar na quarentena, né? Assim, é uma necessidade. Mas essa colocação do Moreno que eu tô fazendo é da necessidade da gente não perder a nossa capacidade de interagir com as outras pessoas, de relacionar com as outras pessoas, de ir fundo na relação com elas. Pensar que se eu puxo o cabelo da outra pessoa que está comigo, vai doer. Que se eu me relaciono com as pessoas como se elas fossem coisas, pensando que ela é meu número, mas se o sapato ficou gasto eu vou trocar por outra, isso vai doer. Assim como dói na gente também, né? Pensar numa ética nos relacionamentos, nesse tempo que a gente está vivendo, né? O que é possível? Eu não tô querendo dizer que a gente não deve terminar relacionamento nunca. Claro que não. Eu acho que, inclusive, aprender a terminar relacionamentos, a botar fim em algumas relações de forma respeitosa é algo extremamente importante. Mas é isso, a gente se envolver nos relacionamentos com as pessoas, né? Acho que isso é muito importante. Deixa eu ler comentários. A Fernanda entrou. Ei, Fê. Deixa eu ver, Paola. O amor é construção. Às vezes, porém, estamos construindo e o outro está vivendo o momento, sem querer construção futura, justamente. Aí eu acho que cabe também uma certa astúcia da nossa parte para perceber o que está acontecendo, para sondar, que é o que a gente estava falando antes sobre reciprocidade. Luiz, ei Luiz. O Fred também falou de respeito. Viver é um desafio. Cada pessoa que passa em nossa vida é um professor e um aluno para nós. E se conhecer é outro desafio maior. Relacionar bem conosco. Também acho demais. A gente precisa relacionar com a gente para estar com qualidade no relacionamento. Bom, então agora a gente já está acabando mesmo de verdade. Falta 4 minutinhos. Eu vou falar da vivência. Então, primeiro, dizer que esse tipo de vivência terapêutica, atualmente a gente está fazendo online porque é o que nos é possível, né? Nós ainda estamos em quarentena. Esse tipo de vivência, ele tem como pressuposto justamente encontrar as outras pessoas num ambiente de cuidado, de acolhimento, de um respeito mútuo e combinado, e poder falar e compartilhar vivências sobre como que a gente experimenta essas coisas, né? Então, por si só, já é um exercício de encontro com o outro. E, normalmente, as pessoas que já participaram, né, no semestre passado a gente estava fazendo rodas de conversa online na jornada, normalmente, eu sempre peço às pessoas depois para dar um feedback, o que mais te chamou atenção nesse encontro, e o povo normalmente fala, nossa, saber que eu não estou sozinha, nossa, ouvir a outra pessoa, poder falar da minha experiência e ser acolhida, poder falar da minha experiência e escutar a outra pessoa falar da dela também, e ver que a gente se encontra, que eu não sou um ET, feito um comentário que apareceu aí agora há pouco, né? Então, podermos nos encontrar, podermos nos acolher, isso também é um treinamento de amor, né, gente? De respeito ao outro, de respeito à alteridade. Então, os próprios encontros em si já são um treino para isso. Como que vai ser? Esse mês vai ter a jornada Encontros e Desencontros, como eu disse mais cedo, ela tem acontecido desde março desse ano. Cada mês do ano tem um tema diferente. Se vocês forem no meu feed, vocês vão ver que tem publicação lá falando dos meses de agosto, setembro, outubro, novembro. Esse mês de agosto
É esse tema, vamos nos permitir sobreviver o amor em tempos líquidos. Não é para falar do Bauman, é para a gente trocar vivências sobre como a gente vivencia todas essas coisas que a gente conversou aqui hoje em dia. A ideia dessa conversa de hoje é justamente ser um aquecimento de ideias para a vivência. Quem veio hoje não tem que ir lá, né, gente? Mas quem vai lá é bom que tenha estado aqui hoje ou que assista depois pra gente poder, pra já chegar mais aquecido com isso. No primeiro semestre eram rodas de conversa, porque assim, vou contar para vocês os bastidores. A ideia, quando eu montei esse projeto da jornada, era a gente ter um encontro presencial todo mês e usar da metodologia do sociodrama, que é do Moreno, da gente fazer vivência, com bastante ação, não ficar só falando das coisas, mas vivenciar, fazer isso que usualmente se chama de dinâmica de grupo, né? E ter as rodas de conversa online como uma parte mais verbal mesmo, mais troca de conversa, mais roda de conversa, troca de ideia e tudo. Com a questão da quarentena, eu acabei não fazendo os encontros presenciais e fazendo só as rodas de conversa. E eu mantive o plano durante todo o primeiro semestre. Agora, o plano do segundo semestre, cada mês é um plano diferente, de acordo com o que for acontecendo. E aí a ideia é fazer online, mas menos roda de conversa. O momento da conversa está sendo esse aqui, né? E aí no dia a gente faz mais vivência, né? A gente vai compartilhar um pouco mais como é que a gente vivencia situações, trocar um pouco mais. Bom, para fazer a inscrição, se alguém tiver dúvida, pergunta rapidão aí que eu respondo. Ou então depois escreve, porque eu vou salvar a live aí, comenta lá. A Cássia tá dizendo que é difícil, mas é possível. Dá trabalho, mas vale a pena demais. Sim, o amor é isso aí, né? É difícil, mas é possível. Dá trabalho, mas vale a pena. Para fazer inscrição na jornada, é no meu site, serirrelação.com.br. Tem o link na minha bio. No semestre passado, as rodas de conversa eram gratuitas. Esse semestre eu resolvi não fazer mais gratuita, mas eu sei que a quarentena está trazendo também perdas financeiras para um tanto de gente, então eu coloquei lá valores flexíveis, a gente negocia, a ideia é vocês virem participar, se tiverem afim de uma vivência mesmo, mais profunda, mais intensa, de encontro com outras pessoas, para vivenciar sobre esse tema que a gente está dizendo. Beth, obrigada também pela oportunidade de reflexões tão importantes. Sigamos em amor. Então é isso, acho que falei datas da vivência. A gente vai ter 2 turmas. Primeira turma nesse sábado, dia 22, de manhã, de 9h30 às 11h30, é pelo Zoom. E a segunda turma na terça-feira que vem, dia 25, de 8 às 10 da noite. Precisa fazer inscrição, conforme eu já disse. A turma é limitada, no máximo 15 pessoas. E, na verdade, é a mesma coisa. Ou é uma turma ou é a outra. Gente, o tempo tá acabando, apareceu uma contagem regressiva e eu vou desligar porque eu quero salvar a live. Então, agradeço muito a participação de todo mundo que esteve aqui, que passou por aqui. Vai ficar salva, coloca os comentários lá e a gente segue junto, como diz a Beth, a gente segue junto em amor. Um beijo para vocês.